Bom, gravando então com o técnico André Bernal, técnico do Sub-15 do Novo Horizontino. Primeiramente, queria que você falasse um pouco dessa classificação, né, para a terceira fase do Campeonato Paulista. O time, uma vitória fora de casa, como é que foi aquele jogo, aquela postura e o que deixa de ensinamento para essa fase que se começa agora, né? Tivemos uma segunda fase muito difícil, né, com equipes qualificadas, Corinthians, Jabaquara, o próprio Mirassol, e a equipe soube crescer no momento exato, né? Fizemos um bom jogo contra o Mirassol em casa, vencemos. Depois fizemos um bom jogo em São Paulo também, acabamos aí por detalhes, acabamos perdendo. Depois tivemos uma baixa contra o Jabaquara, e no momento ideal que a equipe precisava crescer, né, que era o jogo contra o Corinthians em casa, conseguimos um bom resultado com o empate. E na última rodada, num clássico, acho que a vitória em Mirassol nos serviu para aumentar mais ainda a nossa confiança. A equipe se portou muito bem, propondo o jogo na casa do adversário, tomando todas as ações, conseguiu uma vitória importante. Agora, terceira fase, o grupo que tem o Santos, né? Já falou, adversário da estreia no sábado em casa, Guarani e União Barbarense. Qual análise, balanço que você faz desses rivais? Agora vai ficando só as equipes que almejaram estar na terceira fase, né? A gente tem o Santos, que é uma das vitrines do futebol brasileiro em termos de base, pelo investimento que tem, todo ano vem revelando grandes jogadores, né? Nós temos aí o Guarani também, que sempre foi um clube formador de bons atletas, né? E também tem o União Barbarense, que vem fazendo um trabalho fantástico aí nesse campeonato. A gente sabe da dificuldade que é enfrentar essas equipes, né? Mas também a gente sabe do nosso potencial. Da mesma forma que a gente prega respeito com essas equipes, tenho certeza que essas equipes também têm pregado respeito àquilo que a gente vem construindo ao longo do campeonato. Então vai ser uma terceira fase difícil, mas nós estamos trabalhando, nós temos a capacidade de estar buscando aí umas quartas de final, que seria algo inédito aí para esse grupo que vem fazendo um campeonato também brilhante. Falar do jogo de sábado em si, essa primeira partida, o primeiro desafio gigante, jogando em casa, né? Agora os jogos de volta aqui para o Jorjão, aqui para a cidade de Novo Horizonte. Qual é importante jogar em casa, ter apoio da torcida, mediante a altura do adversário que vai se enfrentar. Isso é importante, como os jogos estavam sendo em Catanduva, nossa equipe teve algumas dificuldades para adaptação ao campo, né? Agora jogando em casa, tendo a identidade com o clube, com a torcida, eu acho que para os atletas isso é uma vitória, né? Você está jogando no seu próprio estádio. Vamos enfrentar talvez uma equipe que é uma das favoritas ao título do campeonato, que vem recentemente de 2 vice-campeonatos, que é a Copa Nike, a Copa Votorantim, um grupo muito forte, mas a gente estreando dentro de casa, nós temos que impor o nosso jogo de forma inteligente, anular todos os pontos fortes do Santos, para que a gente possa sair com resultado positivo e trabalhar aí na sequência do campeonato para a gente buscar essa classificação. Para finalizar, professor, essa questão de ter passado, né, por dificuldades, o que traz de aprendizado para essa fase que é tão complicada agora, né? E existe uma matemática do quantos pontos necessários para poder avançar de fase e ir para o mata-mata? A gente sabe que toda dificuldade ela vem para nos fazer forte, né? Então, na primeira fase, a gente teve exemplo que em alguns momentos da competição nós sofremos, né? Na segunda fase, principalmente, acho que os 2 jogos contra o Jabaquara, a nossa equipe sentiu bastante, mas o momento de dificuldade na competição fez a nossa equipe crescer no momento certo. E nós vamos vir muito forte para essa fase. Então, eu creio que a equipe está madura, a equipe amadureceu muito. Então isso vai ser um fator muito importante para nós, né? Para que a gente possa seguir, para a gente possa brigar aí por essa classificação, né? E sabemos que o Novo Horizontino é um clube muito forte, né? Vem fazendo um trabalho ao longo dos anos aí muito bom nas suas categorias de base e nós temos que aproveitar esse fator campo. Batendo um papo então com o técnico Carlos Magno, que é o técnico da equipe sub-17 do Grêmio Novo Horizontino, classificado para a terceira fase do Campeonato Paulista. Já tem estreia contra o Santos no sábado. Antes de você falar desse jogo, queria que você analisasse o grupo que o Novo Horizontino caiu nessa terceira fase. Os grupos da terceira fase são sempre muito competitivos, né? As equipes que chegam nessa etapa aí sempre tem pontos muito fortes, né? E é o que torna um grupo desafiador pra gente, né? Importante porque no desafio que os meninos conseguem evoluir mais e creio que nós estamos no caminho certo aí em busca dessa evolução. Estreia contra o Santos em casa, um time já com a camisa pesada, e um duelo que, ao mesmo tempo, é desafiador e motivador, né? Ainda mais para jovens atletas em formação.
Assim, os meninos esperam muito por esses jogos, né, durante a temporada. E nós temos poucos jogos desse aqui no clube. E quando acontece é muito motivador e muito especial para todos nós, né? Esperamos fazer um bom jogo, nos sentimos preparados para encarar de igual para igual e mostrar nossa força aqui dentro. Esse processo de maturação, de amadurecimento, né? E ao mesmo tempo sobe o sarrafo agora também, né? São clubes mais qualificados nessa terceira fase, clubes para chegar. Queria que você fizesse essa avaliação e projetando o que você tem de material. O Novo Horizontino pode ir além? Qual é a meta do Novo Horizontino nessa competição? O que eu sempre falo com os meninos é que jogo após jogo nós temos que evoluir, né? Que a equipe que se classificou da segunda para a terceira fase não foi a equipe da primeira fase. E para se classificar da terceira para o mata-mata não pode ser a equipe da segunda fase. Então, eles vêm tendo essa evolução, vêm tendo esse entendimento, eles têm sede de evolução e isso é muito importante porque no dia a dia eles se mostram muito motivados a estar sempre aprendendo e isso é muito importante para eles, para que eles se desenvolvam ainda mais e aguentem, né, esse nível forte que é a terceira fase. Existe uma conta que dá para se fazer de pontuação necessária para classificar? Ou você acha que é algo que vai ser mais definido quando virar o turno, quando já tiver os primeiros resultados, se desponta algum clube ou não? Eu creio que como é uma fase parecida com a segunda, né, com a segunda fase, com 12 pontos a gente consegue uma classificação. E isso é importante nós termos em mente porque mesmo contra o Santos a gente já tem que ir com esse pensamento, né, de conseguir pontos já para garantir o mais rápido possível a nossa. Para finalizar essa semana de classificação com a vitória fora de casa sobre a equipe do Mirassol, jogava por um empate, mas conseguiu a vitória, né, uma classificação mais do que merecida. Como que foi o trabalho dessa semana visando esse desafio já de sábado contra o Santos? Pensando no jogo passado, a gente teve uma mentalidade muito forte, né? Apesar de estar jogando pelo empate, atacamos o tempo todo, não deixamos de agredir o adversário e com essa mesma mentalidade a gente vai entrar aqui, né? Não escolhendo o adversário, impor nosso jogo aqui dentro, porque como a gente quer formar o jogador que é protagonista, o ataque tem que estar sempre em primeiro lugar. Então, eles têm isso em mente, eles gostam disso, acreditam nisso e esperamos que conseguimos colocar em prática aí novamente.